questão da China. Não só porque ele tem a sua divergência com a China, mas ele também está assim, olha, não tem como país ser uma potência se a gente não tem emprego, né, na nossa casa, nossa própria população está desempregada com baixos salários, baixo poder de compra. Então tem que meio que dosar a coisa, não é uma decisão puramente econômica. Tem também outros viés que entram na matemática. Você acha que o Trump consegue resolver isso aí? Eu não sei se resolve, mas eu acho que a coisa vai mudar bastante. E eu acho que, em relação ao mercado interno, eu acho que a tendência é de melhorar. Assim, principalmente para as camadas mais baixas, né, a classe média deles, os pobres lá, porque o pobre lá era classe média no Brasil para cima. Eu acho que para esse pessoal aí, eles devem ver algum tipo de mudança, uma mudança mais positiva. Porque eu acho difícil não ter um aumento na questão de mão de obra e do salário interno aí com as medidas que ele vem tomando. E não acho que é uma coisa também desorganizada. Se você pegar lá as discussões que os conservadores, a turma que estava falando, Trump estava discutindo, isso está bem condensado no projeto 2025, que é uma coisa que eu queria, por exemplo, a direita no Brasil ter. Eles chamaram diversos especialistas de diversas áreas, e lá nos Estados Unidos é um pouco mais fácil, porque além deles terem mais recursos, mais tempo de discussão, lá até os ministérios meio que são fixos, né, os departamentos. Então você vai pegar nisso no livro de quase 1000 páginas, está lá. Departamento de Estado, o que fazer? Então o cara está discutindo não só política internacional, geopolítica, mas o cara está discutindo até mudanças no fluxograma, no organograma, no funcionamento interno. Cara, isso faz, essa secretaria faz isso daqui, vai por esse caminho, não vai pelo outro caminho. Então, o cara tem relativamente um plano. E quando você olha essa questão econômica, tá lá, montaram tabela, as discussões, com base no que tomar determinadas decisões. Então, eu acho que o cara não está fazendo isso na loucura. Ah, não, eu sou brabo, vou meter tarifa em todo mundo, e quem está achando ruim, que vai dar queixa no PROCON. O problema é que parece que não tem uma continuidade, né? Tipo assim, o governo Biden tomou medidas e agora o Trump está desfazendo algumas medidas que o Biden tomou, né? E provavelmente vai entrar um terceiro, e aí o terceiro vai desfazer o que o Trump fez, e aí talvez a gente entra no que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Um ciclo... Mais ou menos. Ó, teve um texto bem curioso, de agosto do ano passado, antes da eleição, da Foreign Affairs. É uma revista que para a direita chama assim, a casa do globalismo. Os caras são 100% deep state nos Estados Unidos. Eles estavam comentando em linhas gerais que estava na hora dos Estados Unidos voltar aos consensos hamiltonianos, né? Que tem lá um dos pais fundadores, que é o Alexander Hamilton. Ele tem uma ideia meio de economia que lembra um pouco a questão do Trump. Ele fala o seguinte, olha, você tem que lidar com a questão de imposto olhando como está o seu mercado interno e externo. Por exemplo, você não produz carros. Qual o sentido de você colocar imposto em maquinário necessário para produzir carro? Nenhum. Só vai dificultar florescer uma indústria de carros dentro do seu país. Então, tire imposto. Facilite que o cara compre máquinas, faça isso, faça aquilo outro. A partir do momento que você conseguir criar no seu país uma indústria de máquina minimamente competitiva, que aí dá para você mesmo ofertar o maquinário, construir uma fábrica, aí você pode começar a colocar tarifa. Aí você pode começar a colocar imposto para dificultar que isso entre, para você fortalecer o seu mercado interno. Isso daí está sendo discutido pela Foreign Affairs, só como exemplo. Quando você olha o próprio Biden, ele já tinha vetado a venda da US Steel para a Nippon Steel, que era lá a siderúrgica japonesa. Você pô, mas peraí, o próprio Biden deixando de vender, e sob justificativa, não, pô, é importante, aço, soberania nacional, não tem como construir nada, basicamente sem aço, né, principalmente questão de defesa. Os Estados Unidos não era o grande xerife do mundo, pelo menos até o presente momento não se coloca assim. Como é que você vai ter todo um aparato militar bélico sem aço? Vai depender de importar aço do Japão? Se tiver um problema com o Japão, se tiver um problema com a China, vai fazer como? Enfim, sim. Então o Biden já tinha ido para esse caminho. O Biden, ele já tinha começado a tomar algumas medidas em relação a essa questão de semicondutor, que é que hoje no mundo não é que não tem uma necessidade mínima de um semicondutor. Quando você olha a quantidade de maquinários diferentes, celulares, o carro hoje não é mais o carro de 1970, que era com carburador. Né? Pelo amor de Deus, hoje é tudo injeção, e a própria injeção controlada, de forma programática, a depender da gasolina que você está utilizando, muda um pouco lá na formulação, entrar a quantidade de gasolina para a relação de ar. Então, assim, tudo mudou. Então, os caras estão olhando isso daí e falam, pô, peraí, tem um caminho. Então, eu acho que lá, por mais divergências que você tenha, o Biden estava contrário à questão de petróleo. Beleza. Aí o Trump vai, meio que está desregulamentado isso, fala, a gente vai perfurar,
vamos explorar petróleo. Mas minimamente, existe assim um projeto minimamente que segue na mesma direção, que tanto um lado quanto o outro fala, peraí, os Estados Unidos têm que andar um pouquinho para frente. Já que no Brasil você vê que é só os amigos do rei. É um negócio assim que você fala, cara, por que não pode existir, pô? Sabe? Vamos voltar pro tempo do rouba, mas faz. Porque tá dando saudade. Hoje em dia, aquele do roubo não faz. Eu vou voltar um pouquinho, você estava falando do Trump, e saiu, se não me engano, hoje ou ontem, o Trump falando sobre eleições e citou o Brasil, você viu isso aí? Falando que a gente é um exemplo de eleição e que ele vai copiar a gente em alguns sentidos. Você acha que isso aí é total, é parte da nossa eleição? O que ele viu de bom? Não, isso aí ele falou especificamente sobre a questão da biometria. Porque lá teve muito problema de voto, principalmente na eleição dele contra o Biden foi de 2020, 2021, não lembro, que o pessoal votava por correio. Ele tá falando agora da necessidade de ter a biometria, para evitar, sei lá, o cara já tá morto, aí chega lá e vota. Como assim, morto não pode votar? Então ele elogiou essa questão da biometria em específico, ele cita o Brasil e a Índia. Só que aí tu sabe como é a imprensa, né? A imprensa já pega uma questão específica da biometria e fala lá, ó, Trump elogia a eleição brasileira, tá vendo aí, Bolsonaro, lá. Aí o pessoal faz a festa em cima, né? Do jogo. Beleza, vida que segue. Eu queria que você falasse isso. A eleição americana é um lixo, né? É porque eu vi, cara, esse é muito maluco mesmo. Eu vi, o que ele falou é realmente isso. Falou, pô, aqui teve gente que não poderia votar, por exemplo, um estrangeiro votando lá, ele sabe que teve estrangeiro que votou, teve gente que votou depois de horário, que tem um último momento que você pode votar lá, depois disso aconteceram alguns votos, e ele fala, pô, se a gente colocar a biometria aqui, vai resolver boa parte desse problema. E aí já vira, pô, o Trump tá falando que a eleição do Brasil é certinha, é a melhor que tem. A mídia é foda pra caramba mesmo. É mídia, né? É difícil, velho. O Brasil, a galera sabe fazer o jogo, viu? A imprensa, minha nossa. Então, a imprensa aqui, você acha que ela é muito dissimulada? Você tem visto assim, por exemplo, em outros países, você acha que a mídia tem o mesmo controle de situações igual acontece aqui? Eu acho que a do Brasil é pior. Eu acho que é pior. Mas isso é mais no achismo, não tem como acompanhar tudo, né? Eu acompanhei aqui na Austrália. A Austrália, por mais que... Eu vou dar um exemplo até na área da economia. Por mais que aqui na Austrália você tenha grandes monopólios por trás de muita coisa, aqui realmente tem muito mais monopólio que no Brasil. Você pega seu noticiário, você tá vendo a discussão de um programa para aliviar a vida do povo. Você vê que quando tava tendo ciclone semana passada, pô, a galera se dedica, fala do ciclone. Aí você vê assim, até uma preocupação genuína em salvar vidas, sabe? Fazer alguma coisa. Você não vê uma politização do, o cara deixou de fazer isso, o cara deixou de fazer aquilo outro. O cara tá ali comentando o que tá acontecendo. Você não vê assim, uma tentativa a todo momento, cada notícia, tentar levar o assunto para falar mal de alguma coisa que o cara não gosta, ou favorecer um político X, como às vezes acontece no Brasil. Você pega as próprias discussões, você consegue ver discussão constantemente sobre emprego, salário, sabe, custo de vida, o preço das casas está subindo, coisas que afetam o dia a dia das pessoas comuns. Quando tu olha no Brasil, eu falo isso pro pessoal no canal, eu falo, gente, abre qualquer um desses jornais, Estadão, Globo, Folha, Veja, vai na coluna de economia, começa a ler só as notícias de economia, só vai ter notícia tipo IPCA, sobe, IPCA desce, juro sobe, juro desce, notícias de fusões de empresas, notícias sobre os programas do governo voltados a grandes empresas, notícias, sei lá, ligadas a questões internacionais. Tu não encontra uma discussão, sobre, e aí, vai fazer o que para reduzir aqui o preço das coisas? Como é que vai fazer aqui pro pobre conseguir comprar uma casa, comprar um carro? Não tem. O cara às vezes pode falar uma análise do mercado, como é que tá, vendeu mais carros, menos carros, mas não tem a discussão do dia a dia do povo. No máximo, sai aquela notícia sobre comida, aí comida tá caro, o pessoal tá deixando de comer ovo, o pessoal deixando de comer carne. Só isso, mas uma discussão real, não é da macroeconomia, do tripé macroeconômico, mas do dia a dia das pessoas. Isso não tem no Brasil. Não tem, eu fico, pô, como é que pode? Você lê todo santo dia lá as páginas de economia, você não encontra isso. Aí quando você vai olhar hoje no Brasil o cenário, isso foi levantamento da revista Piauí,
que é do João Moreira Salles, né, que é da família do Unibanco, que agora se fundiu com o Unibanco. A revista Piauí fez um levantamento que 80% da mídia hoje está na mão de instituições financeiras, de realmente ser dono. O cara é dono do veículo X, um banco, né, uma agência de investimento, tudo mais. E quando você olha os outros que não são donos, você abre o jornal para dar uma olhada nas aquelas propagandas, né? Não é o AdSense do Google, mas propaganda mesmo, o espaço que o cara vende lá dentro do jornal. Esses jornais grandes. Você vê, é propaganda de banco, é propaganda de empresa conhecida por ser campeão nacional, tudo mais. Então, a mídia no Brasil, ela é muito estranha. Muito estranha. Mas o vínculo dela com dinheiro. A gente já tem esse diagnóstico há muito tempo já, né? Esse conhecimento que você tá falando aí, né? É só olhar pra história. Você mesmo fez um dossiê aí que mostra quem era o Roberto Marinho. Olha quanto tempo que esse cara tá mandando no Brasil. Olha a família Salles. Quanto tempo que os caras estão mandando no Brasil. Então, assim, a gente já tem o diagnóstico. E como que resolve? Você